Olá pessoal, meu nome é Conceição e esse é mais um vídeo das histórias da Bíblia. Hoje nós vamos continuar no capítulo de 1 de Samuel 12, a história do profeta Samuel e do rei Saul. Samuel disse a todo Israel: Eu ouvi a sua voz em tudo que vocês me disseram e constituí um rei sobre vocês. E agora estou aqui e quero que vocês testifiquem perante o Senhor se eu enganei alguém, se oprimi alguém ou se recebi suborno das mãos de alguém. Se fiz alguma dessas coisas, eu restituirei. E eles responderam: Não, em nada você nos oprimiu, nem tomaste coisa alguma das nossas mãos. Então Samuel disse: Que Deus seja testemunha. E eles disseram: Ele é testemunha. E Samuel continuou: O Senhor é que escolheu a Moisés e Arão, e tirou os vossos pais da terra do Egito, e fez com que viessem habitar nesse lugar. Mas eles se esqueceram do Senhor. Assim ele os entregou nas mãos de Císera, chefe do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, e nas mãos dos reis moabitas. Vocês clamaram ao Senhor, e ele enviou Jerubal, Baraque e Jefté para os livrar das mãos dos seus inimigos. Mas quando viram Naás, rei dos filhos de Amon, vindo contra vós, me disseram: Constitui um rei sobre nós, embora o Senhor fosse o seu rei. E agora esse rei está aqui, como vocês pediram. Se temerem o Senhor e o seguirem, derem ouvidos à sua voz, e não forem rebeldes, e obedecerem às suas ordens, tanto vocês quanto o seu rei, então bem vai acontecer a vocês. Mas se não derem ouvidos à voz do Senhor e forem rebeldes às suas ordens, a mão do Senhor vai ser contra vocês, como foi contra os seus pais. Agora vejam o que o Senhor vai fazer. Hoje é dia de colheita. Vou clamar ao Senhor e Ele dará trovões e chuvas. E vocês vão saber que foi grande a maldade que praticaram com o Senhor ao pedirem um rei. E Samuel clamou e o Senhor enviou chuvas e trovões naquele dia. E o povo ficou com muito medo. Então disseram a Samuel: Clama ao Senhor por nós para que não morramos, porque a todos os nossos pecados ainda acrescentamos esse de pedir um rei. E Samuel respondeu: Não tenham medo, só não se desviem de seguir ao Senhor de todo o seu coração. Ele não vai desamparar o seu povo. E quanto a mim, longe de mim que eu deixe de orar ao Senhor pelo seu povo e de vos ensinar o caminho certo. Somente temam ao Senhor e sigam Ele fielmente de todo o seu coração. No capítulo 13, no segundo ano do reinado de Saul sobre Israel, ele escolheu 3.000 homens. 2 ficavam com ele em Micmas, e 1.000 ficavam com Jonatas, seu filho, em Gibeá. Jonatas tinha derrotado a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. Os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e se acamparam em Micmas. Quando os homens de Israel viram que estavam cercados, eles começaram a se esconder em cavernas e penhascos. Antes de ir à batalha, o profeta Samuel vinha, oferecia sacrifícios e orava ao Senhor pelo seu exército. Saul tinha esperado Samuel 7 dias, mas ele demorou a chegar, então Saul resolveu fazer os sacrifícios ele mesmo. Quando estava oferecendo os animais, Samuel chegou e perguntou: O que você está fazendo? Ele disse: Vi os filisteus nos cercando e o povo se espalhando, fiquei com medo e resolvi oferecer o sacrifício. Mas Samuel respondeu: Você agiu como um tolo, o Senhor ia confirmar o seu reino, mas como você não obedeceu a ele, o seu reino não vai durar, e Deus vai escolher para si um outro homem conforme o seu coração. Então Samuel se levantou e foi para Gilgal. Jonatas estava perto do desfiladeiro de Micmas, onde havia uma guarnição dos filisteus. Ele disse ao seu escudeiro: Vamos até o desfiladeiro enfrentar a guarnição dos filisteus, porque para Deus não há nenhum impedimento de livrar com poucos ou com muitos. E o escudeiro respondeu: Faça conforme você quiser e eu vou contigo. No caminho que eles subiram havia precipício dos 2 lados. Jonatas subia na frente engateando e seu escudeiro atrás com a espada. Os soldados vinham, Jonatas derrubava eles e o escudeiro matava os que caíam atrás.
Nessa investida, eles mataram 20 soldados filisteus, o que causou um grande alvoroço no acampamento, e todos ficaram em pânico. Quando as sentinelas de Saul viram que os filisteus estavam se espalhando, avisaram Saul, e ele juntou todo o seu exército, foi atrás dele e libertou Israel naquele dia. Venceu a batalha que passou até Bet-Aven. Durante o reinado de Saul, Israel lutou contra seus inimigos ao redor, contra Moabe, Amon, Edom, contra os reis de Zobá e contra os filisteus. Para onde ele ia, ele saía vitorioso. Derrotou os amalequitas e libertou Israel das mãos daqueles que os saqueavam. Durante todos os dias do reinado de Saul, houve guerra contra os filisteus, e sempre que Saul via um homem valente, ele o trazia para o seu exército. E agora no capítulo 15, parece que o Senhor quer dar mais uma chance para Saul, e Samuel chega para ele e diz: o Senhor me enviou para te ungir rei sobre o seu povo. Agora escute suas palavras. Eu vou castigar Amaleque por tudo que ele fez a Israel quando voltava da terra do Egito. Vá agora e destrua totalmente Amaleque e tudo o que ele tem, todas as ovelhas, os camelos, jumentos, bois, todo o gado, mulheres, homens e crianças. Então Saul convocou todo o povo, 200.000 homens de infantaria e 10.000 homens de Judá. Feriu os amalequitas desde Avilá até Sur. Tomou vivo Agag, o rei dos amalequitas, e destruiu tudo o que havia. Mas Saul e o povo pouparam o melhor das ovelhas, dos bois e os animais gordos e os cordeiros. Eles não quiseram destruir. Aí o Senhor falou com Samuel: me arrependo de ter colocado Saul como rei, porque ele deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Samuel ficou muito triste e clamou o Senhor a noite toda. De madrugada se levantou e foi encontrar com Saul, e foi avisado que Saul tinha ido até o Carmelo para erguer um monumento em homenagem a si mesmo. Quando Samuel chegou a Saul, ele lhe disse: bendito seja do Senhor, eu fiz tudo o que o Senhor me mandou. Mas Samuel falou: então que barulho é esse que eu estou escutando de ovelhas e de bois? Saul respondeu: os soldados trouxeram de Amaleque, pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para oferecerem ao Senhor, mas o resto destruímos totalmente. Ele já começou a colocar a culpa nos homens dele. E o Samuel respondeu: quando você era pequeno aos seus próprios olhos, o Senhor não te fez rei sobre todas as tribos de Israel? Ele não te enviou para destruir totalmente os amalequitas, porque você não obedeceu ao que ele disse, mas resolveu, ao invés disso, pegar os despojos da guerra. E Saul respondeu: não, ao contrário, eu dei ouvidos ao que o Senhor me falou. Trouxe Agag, o rei, e os soldados trouxeram os despojos para oferecer o melhor que havia para o Senhor. Como você sabe, a maioria dos sacrifícios eram como se fosse um churrasco, que as pessoas assavam carne para comer, mas faziam em homenagem ao Senhor. Alguns, é claro, eles sacrificavam diretamente ao Senhor. Então o povo foi com vontade de comer todo o gado gordo que eles viram e trouxeram. Mas não foi isso que Deus tinha mandado. E aqui o Samuel fala uma coisa muito importante que é bom para todos nós nos lembrarmos. Ele disse a Saul: será que o Senhor tem muito mais prazer nos sacrifícios do que em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura dos carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a teimosia é como a iniquidade e como a idolatria. E aí ele completa: porque você rejeitou a palavra do Senhor, ele também te rejeitou como rei sobre o seu povo. E Saul disse a Samuel: eu pequei, perdoa o meu pecado e volta comigo. Mas Samuel respondeu: eu não vou voltar com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e ele te rejeitou para que não seja mais rei sobre Israel. Quando ele se virou para sair, Saul pegou na borda do manto do Samuel, puxando, e rasgou o manto. Samuel virou e lhe disse: o Senhor rasgou de ti hoje o reino de Israel e deu a outro que é melhor do que você. Mas Saul era um homem preocupado com as aparências e com o que os outros iam pensar. Então ele disse a Samuel: eu pequei, mas me honra diante do povo todo e diante de Israel, e volta comigo. Então Samuel voltou com Saul
e ali eles adoraram ao Senhor. Samuel lhe disse: traga aqui Agag, o rei dos Amalequitas. E quando trouxeram, Samuel falou para Agag: assim como você desfilhou as mulheres de Israel, ficará hoje desfilhada a tua mãe. E ali em Gilgal, Samuel matou Agag. Depois ele voltou para Ramá e Saul foi para sua casa em Gibeá. Nunca mais Samuel se encontrou com Saul até o dia da sua morte, mas teve muita pena dele. E o Senhor se arrependeu de ter colocado Saul como rei. No próximo vídeo nós vamos continuar com a história do profeta Samuel e vocês vão ficar sabendo quem vai ser o próximo rei de Israel. Espero que tenham gostado. Obrigado.